Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá a todos que nos acompanham aqui no Sistema Sagres. Eu sou Estevão Daltro e estamos iniciando mais um Nosso Melhor. É o programa produzido pela Daluz Cultura, em parceria com o Codese, o Sistema Sagres de Comunicação, e conta com patrocínio da FEComércio. Então, hoje, no 7 de setembro de 2022, estamos completando 200 anos de independência. Eu costumo considerar que como se o Brasil tivesse quase essa idade mesmo, em termos de sociedade. Foi um marco, né? A vinda da coroa de Portugal para o Brasil, na sequência, a proclamação da nossa independência. Então, é um momento muito importante que nós brasileiros precisamos conhecer. E para saber um pouquinho mais sobre essa ruptura do Brasil com Portugal, nós vamos estar aqui recebendo o nosso historiador Afonso Fernandes, que vem falar um pouquinho para nós sobre essa bela história do nosso país. Seja bem-vindo, Afonso. Olá, joia. Obrigado pelo convite. Tentar conversar um pouquinho sobre esse processo que aconteceu esses anos atrás. Sempre gosto de receber professores aqui, né? Eu sou professor também, então professor eu vejo que são pessoas assim missionárias, né? Nesse país aí. E ainda mais de história, matemática, hoje em dia são pessoas assim, muito visionárias mesmo e muito entregues a essa missão de educação, né? A gente tenta trabalhando, educando da melhor maneira possível, discutindo as questões políticas, sociais, históricas que nos perpetuam o nosso entorno. Afonso, mas me fala, quem é Afonso Fernandes, de você mesmo? Afonso Fernandes, como já citado, sou professor de História, oriundo da Universidade Federal de Goiás, dou aula na rede privada, nas escolas particulares aqui em Goiânia, já há cerca de 10 anos que eu leciono e tento contar história para os outros. História, o poder da história, tanta história, tem história com E e com H, né? Você conta as duas, né? É isso aí? Legal. Eu faço um pouco de cada. Eu fico um pouco com os alunos de contar com E e a com H. Goiano, né? Você é goiano. Sim. Me fala aí, me conta aí da nossa história do Brasil, né? Quais são assim, os acontecimentos que você acha nesse sentido assim, que estão envolvidos nessa data do dia 7 de setembro? Estamos aí completando 200 anos, né, de independência, né? Isso. Estamos aqui no bicentenário, né? Completa-se dia 7 de setembro, um marco, né? 200 anos desse acontecimento. Pensando historicamente, a gente não pode analisar só a data pela data, né? A gente tem que, todo historiador, ele recorre como que aquele ato veio acontecer, então tem um processo por trás disso. A gente tem a expansão napoleônica com a própria Revolução Francesa, né? Com a expansão do processo da Revolução Francesa, Napoleão assume o poder, faz a expansão napoleônica, começa a conquistar territórios. Um desses territórios é justamente Portugal. Automaticamente a família real vem ao Brasil, né? No caso a corte vem aqui para o Brasil, por na época ainda ser uma colônia, e começa a se organizar aqui no Brasil. A partir desse processo, dessa vinda deles, começa-se, digamos, um início desse processo de independência do Brasil, porque já não está Portugal mais como uma ideia de uma localidade, o Brasil só é uma colônia, porque no caso como a França tomou a Portugal, né, automaticamente já não é pertencente. Então, a coroa portuguesa está aqui, só que esse processo ainda não foi efetivado. Aí vai chegar, no caso, a ter justamente esse dia 7 de setembro, né, que é o marco principal sobre essas relações. Inclusive, até chegar lá, ocorre alguns fatores. Se a gente pensar o próprio período dessa corte aqui, né, Dom João VI aqui no Brasil, a gente tem relação até de certo desenvolvimento num certo curto prazo, porque como era só colônia, você não tinha tanta necessidade de, digamos, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento sociológico, um desenvolvimento político e estrutural. No caso, era uma ideia de colônia, então só tirar daqui e levar para Portugal. Com essa família real aqui, já começa a desenvolver universidades, questão de teatros, começamos a observar uma urbanização de forma diferente, né? Então, a gente tem um processo
que veio a acontecer justamente porque agora o Brasil não é só mais, digamos, um quintal de Portugal, agora é uma localidade que, inclusive, o imperador está morando aqui nesse período. O dia 7 é o marco onde vai romper, de fato, com essa relação. Não, é interessante porque isso a gente estuda, né, na história, mas hoje estamos vindo assim de um jeito assim diferente. A gente pode agradecer ao Brasil, a Napoleão, né? Nossa Uhum, aceleração do nosso desenvolvimento. Se não fosse Napoleão, uhum. talvez a gente ficar muitos anos ainda como uma simples colônia de Portugal, né? Sim, sim. Inclusive, as próprias ideias que perpetuam a relação da Revolução Francesa, na ideia do iluminismo, a transformação já tinha própria Inglaterra, que já tinha tido uma monarquia parlamentarista nesse processo da Revolução Inglesa, que torna-se também a ideia capitalista, isso de alguma maneira também vem ser efetivado aqui no Brasil, né? A gente também tem nesse período, as pessoas também já discutem essa questão um pouco mais republicana, um pouco mais de cunho liberal, de cunho das ideais iluministas dentro desses critérios, né? Só que a gente, digamos, dá um passo de forma diferente com os demais localidades, que eles já saem da colônia tornando república. A gente ainda fica num período de império, não é à toa que o nosso 7 de setembro, né, veio ser de 1822, a gente vai ter como uma relação de república poucos anos depois, que é 1889, né, que a gente vem romper com a ideia de coroa, de forma geral, nesse caso. Então, todo esse processo, como o senhor citou, né, como foi falado, da expansão napoleônica, a Revolução Francesa, ideais iluministas, ideais liberalistas, né, do Estado liberal a partir da ideia da Revolução Inglesa, com a ideia da implementação do capitalismo, isso é um processo que está se gerando dentro do Brasil. A gente vai, digamos, a uns passos dentro dessa questão toda, né? Mas já tem uma relação muito grande dentro desses critérios. Inclusive, eu costumo brincar que, não sei se você concorda, que o Brasil não tem 500 anos, talvez o Brasil tenha 200 anos, a sociedade, né, Isso, brasileira. isso. Inclusive, quando a gente parte já para a ideia do 7 de setembro, uma das relações que a gente tem que começar a entender também é a ideia da identidade nacional, né? Porque, como eu citei, é como se fosse um quintal de Portugal. Então, a gente não tem como pertencimento de ser brasileiro. Nós somos, no caso, só um espaço maior, uma extensão maior de Portugal nessa relação. Agora, quando a gente está independente, né, que esse 7 de setembro, né, aí sim a gente tem que começar a entender como brasileiro. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu sempre dou um marco. Os alunos atuais já não têm tanta. A idade não bate tanto, mas eu sempre falo: pergunta para o seu pai, para sua mãe, quando principalmente dessa região, que é o Tocantins, eu falo: quando o Tocantins é dividido com Goiás, a relação que vai envolver agora é você tornar-se pertencente ao estado do Tocantins, e não mais como goiano, né? Então você vai transformar um pouco essa identidade. O IHGB é construído a partir dessa relação, né? Para você entender que o IHGB é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, para entender o que é a história do Brasil, o que é ser brasileiro, como história e como geografia espacial também, né? A demarcação, localidade. Isso aqui vai ser colocado, porque ela vem aqui o Brasil como essa ideia de descoberta, de ideia de colonização lá em 1500, né? Mas a relação de que a gente agora é pertencente a de fato como brasileiro nesse marco que é o 7 de setembro, que a partir disso agora a gente vai entender não mais como uma extensão de Portugal, em si agora como uma pertencimento de localidade Brasil. Identidade própria. E além de Dom Pedro, a gente tem vários outros personagens interessantes desse momento lá, né? Sim. Como é que você vê o papel de Dom Pedro, de outros personagens que são relevantes? A gente tem várias personalidades, né, usar essa palavra, né, os personagens, durante esse período, de forma mais direta, de forma mais indireta, como foi colocado essas relações. Nós temos José Bonifácio, nós temos a Carlota Joaquina, que são pessoas interessantes. Inclusive ela, né, ela que recebe a carta de Portugal, quando Dom João volta a Portugal, falando que o Brasil vai voltar a ser colônia, esse processo que está tendo, porque a volta da família real vem muito de uma relação da política que acontecia em Portugal, nessas questões, né? Então ela vai voltar para lá, então ela vai meio que, vamos dizer, de forma assim, exigir o Brasil voltar a ser colônia portuguesa, ela vai receber essa carta, olha, não vai ser bem assim não, então quer dizer, não foi só a imagem de Dom Pedro que vem ser ligado a isso, né?
Na toa que ela manda um enviado, ele está aí na São Paulo, por isso a ideia do grito do Ipiranga não está nem na capital do Brasil naquele momento, que era o Rio de Janeiro, né, o estado da Guanabara, e sim lá no Ipiranga por esse fato, porque já ele estava em viagem, ele estava num processo não local ali, ela recebe essa documentação, manda para Dom Pedro, meio que já vem numa ordem, não vai estar. E o José Bonifácio já tem essa relação, como eu falei, com esses caráteres políticos por trás, né, nessas relações que vem acontecendo desde a Revolução Inglesa com a Revolução Francesa, trabalhando nessas relações nesse sentido. São dois nomes, então, que nós podemos destacar, não só usando a figura de Dom Pedro de forma direta, né, envolvendo outras personagens nessa relação. Tá, mas então, relembrando aí, quando que o Dom João VI volta a Portugal, quando Napoleão já foi derrotado, né? Sim, sim. Napoleão já não está no controle mais, né, nesse caso. Então, Portugal, a população portuguesa exige a volta de Dom João de volta para lá. Ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, né, o Brasil então meio que tornaria-se de novo, a tendência é que o Brasil tornasse a ser colônia de novo, porque houve esse rompimento pelo fato, se a França domina Portugal, automaticamente Portugal domina o Brasil. O Brasil está pertencente agora à França, né? Então, com esse rompimento da família real aqui, quando ela volta para lá, aí já é o inverso, né? Portugal agora já é, digamos, de volta a ser Portugal, né? Não mais pertencente à França. Então, o que ela quer? Dominar novamente o Brasil. E aqui vai ter essa briga, né, nessa questão, onde o Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente, né, nessa relação, e Dom João manda a carta para cá, olha, é o seguinte, a gente vai voltar, vocês aí vão voltar a ser colônia, inclusive você pode até ficar aí como uma pessoa que vai tomar conta dessa localidade, mas como colônia. Aí é onde vai envolver essa questão política do rompimento de forma direta com e a aí coroa portuguesa mesmo. aí Dom Pedro, recebendo a carta, ele já proclama a independência? Sim, aí quando ele vem receber a carta aqui, ele está em viagem a São Paulo, né? Inclusive ele está no Ipiranga, aí é onde ele grita, né, a independência ou morte, essa relação, né? Inclusive até uma questão que a gente podemos abordar também, de como que as relações de imaginário, criando essa ideia de identidade nacional como um grande líder, como uma grande pessoa que participa, né, dessa imagem, que a gente sempre tem aquele cultuar uma imagem como grande líder sobre um assunto para isso. Porque a própria ideia do grito do Ipiranga, o quadro que é colocado, né, dele com a espada, a população, não foi tão bem assim. Idealizado, né? Ele é um tanto Isso. idealizado aqui. Só que você cria um imaginário de forma de como vai explicar isso, até para vangloriar todas essas relações. Mas foi mais uma questão diplomática do que uma questão, digamos, de independência ou morte ao pé da letra da frase, nesse contexto em si. Aí é onde ele grita, né, às margens do Ipiranga essa relação, que é o chamado o fico, né, que ele fala, eu não vou voltar para Portugal, e depois a relação do grito do Ipiranga, aí ele rompe literalmente, envia uma carta, fala, a gente está independente, então vamos manter dessa forma, daqui a gente toma conta. E teve, eu não me lembro, teve alguma resistência por conta de Portugal? Tentaram vir de alguma forma combater isso ou não? Sim, sim. Inclusive, não de forma de guerra, mas ela vai pedir algumas indenizações para o Brasil, porque tipo, já que era colônia, Portugal dependia economicamente daqui também, né? Então vai pedir algumas indenizações, algumas relações. Inclusive, um dos fatos que a gente pode pensar de uma futura, porque a própria independência, ela não é uma independência que ela vai preocupar com o fim e a abolição da escravatura. Só que como o Brasil não tem uma moeda em si, ele não tem uma riqueza própria, porque era tudo levado a Portugal, ela pega um empréstimo com a Inglaterra e a própria Inglaterra vai, de alguma maneira, futuramente, pela expansão capitalista da Revolução Industrial lá, ser um dos moldes, não único, específico, né, mas ser um dos precursores a desencadear na própria abolição da escravatura, porque como o Brasil dependia desse empréstimo da Inglaterra, né, a Inglaterra vai impor algumas sanções políticas ali, até por causa dessa relação, para o Brasil. Então, o Brasil vai pagar alguma indenização
para Portugal para isso. Então não tem um conflito de guerra, digamos assim. Nós então, beleza, vocês vão ficar independentes aí, tranquilo. Então me pagam um valor X para de agora para frente eu tocar meu barco sozinho, porque antes eu pegava o seu dinheiro. Você tá me demitindo, né? Mas me dá um seguro-desemprego aí de alguns. Quase isso. Só que esse é o contrário, né? No caso, seria como se fosse o funcionário demitindo o patrão, né? Já que você está demitindo o dono, você me dá uma porcentagem que eu já acostumei com essa relação aqui, entendeu? Aí não vai ter como. Você está dando conta de montar seu comérciozinho sozinho, né? Mas me paga uma indenização pelo um contrato pré-anterior que você nunca assinou por ele, né? Sim, senhor. Agora, uma coisa interessante, assim, na relação social, esse marco da independência já trouxe alguma mudança social ou ainda não se percebeu nada nesse sentido? Não, sim, há um processo, né? Não é do dia para a noite que aquilo tudo vai acontecer, né? Como você tem a vinda da família real, a gente vai vir universidades, a gente vai trazer para cá teatros, um nível cultural maior, inclusive até as relações, que a gente vai entender como a gente Mas isso é anterior à independência, né? Sim, assim, a partir do momento da independência, o senhor percebe? Sim, é o que eu vou chegar nesse ponto, né? A própria ideia da gente agora chamar o que nós chamamos o advogado e o médico de doutor. Por esse fato do Brasil agora estar independente, a gente começa a também criar uma ideia do intelectual maior. Como aqui no Brasil não tinha, as universidades não tinha a forma também agora de, no caso, poder criar os nossos próprios advogados, criar os nossos próprios médicos, né, educá-los aqui. Antes iam para Lisboa e algumas localidades, a maior parte em Lisboa, né? Nesse caso. Então, até a ideia da titulação, que se você formasse em direito, se você formasse em medicina, agora você é doutor, mesmo sem ter o que fazer a ideia do que a gente tem hoje, como a ideia de doutorado, né? Então, a gente entendia ali. Então, até a parte educacional vai ser colocada nessas relações por isso. E outros fatores sociais vai estar desenvolvendo, porque se você vai aumentando, né? Porque você vai ter que criar essa relação. Que você tem o IHGB, né? Que é essa ideia de identidade. Aqui você vai criar uma mudança educacional também para o ensino básico. Agora você vai ter que dar um ensino básico não voltado somente a Portugal, mas também agora o que seria a história, nesse caso, a história do Brasil, a história do povo brasileiro, como que a gente vai relacionar isso. A ideia da literatura vai entrar nessa relação e de cunhos políticos, sociais, né? Se a gente parar e pensar a própria ideia da mulher, como que a gente vai trabalhar a questão da escravidão. Como que a gente vai tratar agora esse indígena, que antes era só uma questão de um dominado nesse caso, mas agora ele também é um cara que esteve e está aqui antes mesmo de Portugal, né, ter vindo para cá colonizar. Como que a gente vai observar essa relação também, esses marcos que se vai colocando até agora como reservas, todo esse ponto a gente começa a se discutir a partir desse momento, nesse caso. Aí um em maior proporção e um em menor proporção, dando as suas devidas particularidades do que aquele momento estava recaindo. Tem outros fatos curiosos, assim, ou até engraçados, dessa. O que você gosta de brincar, que os alunos gostam de saber dessa. A gente tem um programa aqui, a ideia é um pouco mais leve, né? Então, o que você traz assim de curiosidade? É interessante brincar com os meninos, eu gosto muito pós o processo de independência, né? A questão do período regencial, porque a gente tem o primeiro e o segundo período regencial, né? O primeiro com o próprio Dom Pedro, o segundo é com Dom Pedro II, que ele assume um poder muito novo, é muito novo mesmo, aí vira um período ali do pessoal tá articulando, e da ideia do chamado golpe da maioridade, que eles podem assumir, no caso agora como imperador com 15 anos, ele vai assumir com 15 anos. Eu sempre coloco em discussão para os alunos, né? Principalmente ali quando pela faixa etária primeiro, segundo ano, você, galera, vocês teriam, como vocês estariam aqui agora como imperador do Brasil, tendo a idade que vocês têm, como você vai estruturar toda uma política sabendo que há 10, 15, 20 anos atrás você era só uma colônia de Portugal, agora você vai ter que tocar o barco sozinho da agora para frente, sabendo que o mundo também está numa grande construção e mudanças sociais políticas, como eu já citei, né? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, dentro desse ponto, né? Então a gente está transformando próximo a uma mudança de século, então o mundo está bem diferente do que era comum desde a Idade Média, agora a gente está aqui nessa Idade Moderna já para a contemporânea, né? Nessa relação. Então, como que seriam vocês agora tomando conta? Olha, vocês, se pudesse hoje, vocês acham que não criam maturidade até para tirar a carteira de habilitação? Vamos então olhar um outro ponto, que isso já é como lei. Vocês
vão votar. E como vocês vão estruturar o próprio voto de vocês a partir disso. Só que agora não é só votar. Pensamos na nomenclatura atual. Vocês são presidente do Brasil. Vão assumir hoje. Entendeu? O papai chegou, toma a chavinha do Brasil, é com você, vai lá, que deu para mim. E E tem aí? alguma ideia boa que possa se aproveitar, que eles trazem desse Não, exercício? aí vai de cada um, assim. Tem uns que vêm na base da brincadeira, outros vão falar assim, ó, então vamos pensar que o Brasil é o quarto de vocês, vai ter essa ideia. Vamos pensar que o Brasil é o quarto de vocês. Que jeito vocês cuidam do Brasil? Aí cada um vai contando as suas partes, como é que, digamos, a particularidade de cada um, como que seria. Uns vai um pouco a utópica, às vezes eu falo, vamos partir que o Brasil é o própria escola. O que vocês implementariam, o que vocês mudariam, o que vocês colocariam. Aí você vai desde uma utopia, vamos aumentar o intervalo e diminuir a quantidade de aulas. Então, olha, se eu não vou achar ruim, eu tendo meu salário mantido, vocês podem fazer isso, que eu também vou gostar. Agora, hoje, a independência tudo isso da história, né, das cores, Uhum, porque, na verdade, a história com H, ela condensa várias histórias com E, né, que foram sendo uhum, criadas, né? O que é uhum. real, o que é fantasioso nisso daí? Você tem alguma coisa para trazer? Olha, por exemplo, esse fator aqui não é real, ou isso aqui é importante. Sim, o próprio essa ideia do grande grito do Ipiranga, né, a construção do imaginário que a gente tem, né, nessa relação, ele não é tão bem como foi construído nesse ponto. A gente vai pegar algumas coisas que a gente mantém ainda de uma ideia ainda meio que colonizadora. A gente pode pensar as cores da bandeira nacional, né, você cria uma ideia, depois até com a República mesmo, que é o verde da mata, o ouro, o amarelo do ouro, o azul do céu, branco de paz, aquela questão toda, mas não necessariamente isso, eram as cores da família real, né, que existiam naquele período, é meio que mantida, você só transforma o simbolismo. Ressignifica, E ressignifica. significa eles, inclusive o formato da bandeira do período do Império com o período da República, o que vai mudar é a bola e o brasão da família real. Então, assim, a gente também tem que entender, porque você cria esses imaginários, até mesmo como que foi construída a bandeira e a forma que ela é construída, as cores, né, dentro dessa questão. E não necessariamente, a gente tem a própria independência, a manutenção das cores da família real, que é o verde e amarelo, a cor do brasão, o símbolo do brasão, que é da família real daquele período, e depois você vai, quando chegar na própria república, você mantém essas cores, o que vai ser transformado é só tirar o brasão e ser colocado, no caso, a bola nesse quesito, né? Você trouxe a bandeira, essa bandeira foi logo após a independência ou já Sim, existia? logo após você começa, porque você tem que criar o que seria a bandeira brasileira neste Certo. caso, né? Então, logo após você vai criando esses símbolos, inclusive a própria, pensando já em República, também logo após a proclamação da República é criado a bandeira, né? Que é dia 15, a proclamação da República, se eu não me engano, no dia 18 já é feita a bandeira. Então, sempre é um marco muito rápido para simbolizar, porque isso também é uma ideia de simbolismo, não só imaginário, mas palpável. Aí, a partir do palpável, você cria o imaginário, né? Então, você vai criar uma bandeira nacional. É a que tinha ali no período da monarquia, né? Do Império Brasileiro. Tá. Dali, daquela bandeira, você cria um imaginário maior, que agora você tem um de fato, pode observar, eu estou vendo a bandeira. Daqui eu crio toda uma história a partir desse símbolo específico. Inclusive, diz que a frase que foi inspirada, né, num pensador europeu, inicialmente era amor, ordem e progresso, né? Isso, Aí retiraram o amor, né? isso, é um ideal positivista, né, isso já é na República, né, quando o Brasil rompe com a própria monarquia, com o Império, essas três frases, né, perdão, essas três palavras, que é um ideal positivista, com um conceito histórico, sociológico, na verdade, com Antônio Comte, né, para Augusto Comte, e ele vai partir dessa ideia para colocar. Aí tira o amor e mantém somente ordem e progresso. Mas vai acontecer já lá. Mas então a gente já vai vendo até essa relação de como que os cunhos sociais de todo esse marco histórico que está acontecendo, como eu falei, como o iluminismo, com o liberalismo, a própria implementação da República já vem com isso, aumenta a quantidade, porque você vai olhar de forma diferente para o restante do mundo dentro desses critérios, dentro dessa relação. Então, ali já também é um início de um processo de fim da monarquia nesse ponto, né? À toa que nós temos aqui de 1500 a 1822, um período de colônia, então nós temos 322 anos de colônia, e um período de 1822 a 1889, um período de monarquia e império. E agora a gente já tem, no caso, a relação da República
a partir de 15 de novembro de 89. Então já é um processo, né? Nós, o Brasil, até nas independências, diferente até da América, com a América como um todo, é porque todas as independências meio que partem já para uma ideia já de ir para a República. A gente mantém uma coroa portuguesa, não mais portuguesa, mas uma coroa que veio de Portugal agora aqui, para depois tornar-se república. A gente tem até uma diferença nos nossos Uhum. processos de transformação para esse Estado moderno que a gente entende nos dias atuais, federalista e republicano. Somos ainda um país muito jovem, né? Temos que ter Sim, paciência, porque se for examinar mesmo, né? A universidade mais velha que tem no país vai ter o quê? Menos de 200 anos, né? sim, Enquanto que a sim. gente tem coisas ali fora muito mais antigas. Mas, professor, muito grato pela sua presença. Continue por aí contando histórias e histórias, né? E que a gente possa fazer o nosso melhor e que celebremos, né, 200 anos da nossa identidade, que a gente possa cada vez mais estar mais assim verdadeiros com quem, como nós somos, né? Uhum. Mas talvez tenha até projeto aí de trazer o amor, né, para dentro da bandeira, está faltando amor, né? Se ter um pouco mais de amor, trazendo mais amor, eu acho que a gente teria prosperado mais. Sim, sim. Muito Mas grato. muito obrigado. Sempre que precisar, podem contar comigo. Um abraço. Então, muito interessante, né? A gente que estudou história, a gente começa a relembrar algumas coisas, mas fazendo outras conexões. Por exemplo, eu fiz uma conexão interessante aí de que Napoleão Bonaparte teve uma importância muito grande para acelerar o processo nosso de independência aqui e de desenvolvimento do nosso próprio país. E que a gente celebre essa data muitos e muitos anos e cada vez com mais realmente independência, né? E dando continuidade, já que nós estamos falando de Brasil, nós encontramos um grupo de artistas nos Estados Unidos que estão fazendo uma exposição muito interessante, né? Brasil, um sonho intenso. Então, a Margarete Matos, que é artista visual, e também o Cid Degóis, também artistas, se organizaram com outro grupo, um grupo de 9 artistas, e estão fazendo uma exposição. Nós vamos recebê-los aqui para falar um pouquinho sobre esse belo projeto que está acontecendo na Prefeitura de Boston. Sejam bem-vindos, Margarete Matos e Cid Degóis. Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigada pelo convite. Uma satisfação receber artista, professor, pessoa que é realizador, é sempre bem-vindo aqui no nosso melhor, né? Então, nós estamos aí completando 200 anos da independência do Brasil, né? E que, na verdade, a gente até considera que é como se fosse a nossa idade também em termos de sociedade, né? Porque antes da independência tinha pouca coisa de sociedade por aqui. Me fala um pouquinho como que é essa exposição Brasil, um sonho intenso que vocês estão realizando aí nos Estados Unidos. Então, essa exposição ela está sendo realizada na Prefeitura de Boston, com o apoio do projeto Mostra Sua Cara, que é um projeto meu e do CID, e o Diga Aí, que também é um outro projeto que tem dentro da prefeitura. Nós somos convidados para fazer a curadoria dessa exposição. E o CID, eu e o CID pensamos mais o CID nesse tema, né? Porque, na verdade, é para essa comemoração que nós estamos realizando esse projeto. Então, são 9 artistas e dia 7 vai ter abertura e vai ficar até dia 1º de outubro, que também isso para a gente é fantástico, né? Um mês de exposição para que todos os brasileiros vejam a arte de 9 brasileiros num espaço tão maravilhoso quanto é a Prefeitura de Boston. Cid. Chique demais. Agora, eu tinha visto no release que é do dia 7 ao dia 7, não é não? Dia 7 de... Isso, é 7 de setembro a 7 de outubro. Ah, tá. Beleza. Exato. E são nove artistas que vivem aqui nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Então, é um momento de reflexão, né? Nós, como os brasileiros, refletindo sobre o papel que nós temos
como artistas, como brasileiros, e agora vivendo e trabalhando aqui na Nova Inglaterra. São artistas que são de Boston, dos arredores de Boston e também de outros estados aqui da Nova Inglaterra. E é importante a gente ter essa linguagem, porque são também artistas que vieram de várias partes do Brasil, trazendo a sua poesia, trazendo a sua cultura única. Eu sou do Sul, a Margarete e alguns outros artistas são do Espírito Santo, temos de São Paulo, também temos de Minas Gerais. Então, é um apanhado, né, desse magnífico cultura que existe no Brasil e que agora está refletindo dentro, né, dessa exposição. E é um marco muito importante para nós, artistas brasileiros, fazer uma exposição dentro de um órgão público, né, dentro da Prefeitura de Boston. Então, esperamos que isso seja um pontapé inicial a muitos outros projetos que nós queremos fazer aqui em Boston e dentro de vários espaços públicos que existem aqui. Nós temos duas fotógrafas que eu acho que são da sua cidade. Fotógrafa? É a Goiânia, Lídia Garcia, que é fotógrafa, inclusive ela né, cinematógrafa também. Ela acabou de fazer um filme que se chama Wasteland, que é muito bacana, que ela está fazendo parte desse processo com a gente também. Aí de Goiás, exatamente. Boa lembrança, Margarete. Legal. E a Cici também, né? A Cici Guimarães, que também é daí, né? São duas Cici eu fotógrafas conheço. bem famosas. São duas fotógrafas bem Legal. famosas aqui. Que legal, a Cici está por aí. E o povo tem que saber também que o Espírito Santo não é só Roberto Carlos, né? Tem outros artistas, né? É verdade. Minha família é ali do Espírito Santo, do Cachoeiro do Itapemirim, né? Você é de que qual legal. cidade? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Legal. Vitória. Agora, essa exposição é para que público? Para o público, tanto brasileiro como americano, como imigrante, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo um tema que é para esse imigrante mesmo, né? Para ele se ver, de repente, na obra de nós, artistas, né? Quais são essas saudades, quais são os sonhos que eles deixaram ou que eles estão realizando. Então, cada um vai contar a sua história. Então, não é a prefeitura é um lugar que recebe muita gente e de todos os lugares, né? São muitos imigrantes, como muitos americanos também. Então, é um público, como eu sempre falo, que é muito importante a gente estar fazendo exposições em espaços públicos, onde a gente vai abranger muito mais pessoas do que numa galeria particular e tal. Então, é um público geral, né? Onde a gente está colocando essas pessoas para pensar um pouco, né? O que está acontecendo, não só aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil, a importância do voto, a importância da gente saber como funciona tanto a nossa Constituição aí no Brasil como a daqui, porque nós temos que fazer parte disso, porque a arte, ela também é arte política, né? Nós temos que ser engajados, entender mais aonde vivemos e como vivemos, de onde viemos também, não esquecer a nossa terra, né? Para onde Que vamos também, porque nós estamos sempre... e para onde vamos. Muito legal, muito feliz de saber de vocês tendo esse êxito aí, espero que seja sucesso. Quem estiver nos acompanhando, onde que pode pegar informação? É só chegar, o horário é de graça, como é que funciona? Cid, aproveita e fala do Mostra Sua Cara, hein? Então, a exposição está aberta das 8 da manhã às 5 da noite, de segunda a sexta-feira, que é o horário, né, da Prefeitura de Boston. E ela está aberta, como a Margarete falou, do dia 7 de setembro a 7 de outubro. Então, e também pode encontrar informações sobre artistas, sobre o projeto Mostra Sua Cara, no projeto Mostra Sua Cara no Instagram. E a gente também tem o Facebook do projeto Mostra Sua Cara. E se quiser entrar em contato com a gente tem o nosso e-mail, que é projetomostrasuacara@gmail.com.
e entrar em contato com a gente. Estamos sempre na internet, estamos sempre buscando parcerias, estamos também buscando artistas do Brasil que queiram fazer parte de um projeto com a gente no futuro. Agora a gente está fazendo na plataforma digital, através do Zoom, através do Instagram, do YouTube, mas também queremos no futuro, catalogar artistas, então artistas brasileiros que estão interessados em ter seu trabalho aqui em Boston e também em outras partes dos Estados Unidos, é só entrar em contato com a gente. Só queria terminar dizendo, agradecendo, aos artistas de primeira mão que entram em contato com a gente, e que isso vai dar mais possibilidade de nós criarmos outros projetos, não só dentro da Prefeitura de Boston, mas através de outras localidades dentro dos Estados Unidos também. Eu queria, sim, Cid, a gente poderia falar o nome dos artistas que estão participando agora com a gente, que eu sei que é importante, né? Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Exato. Então, temos a Raquel Fonassaro, que é uma artista brasileira que está em Boston e tem um trabalho magnífico. Também temos a Julia Sesco, que ela é professora de arte, curadora, ela é do Rio de Janeiro e também tem um trabalho extremamente político, extremamente atual. Temos o artista visual Josias Monteiro, que é capixaba, que já tem várias décadas vivendo em Boston, então tem um apanhado muito bacana da arte dele dentro da realidade de Boston e também do Brasil. E temos as fotógrafas Cici Rodrigues, de Goiás, temos a fotógrafa também Vanessa Lara, e a fotógrafa e cineasta Lília Garcia, também de Goiás. E temos o meu trabalho, Cid Legóis, do sul do Brasil, de Florianópolis, que estou aqui mais de 2 décadas, trabalhando muito intensamente para trazer um trabalho de curadoria dentro da prefeitura e outros espaços, e o trabalho de Margarete Matos, que tem dado uma alma muito grande a vários projetos aqui de Boston e também da Flórida. E é isso, esses são os artistas que estão fazendo parte dessa exposição Brasil, um sonho intenso, com um ponto de interrogação no final. Queremos saber também do público, qual é o seu sonho intenso, por que você vive, qual essa dualidade de viver aqui nos Estados Unidos e ter o coração no Brasil também. Então queremos saber qual é o seu sonho, e venha participar com a gente no dia 7 de setembro, das 5 às 7, para ter uma conversa, conversar com a gente sobre qual é o seu sonho, esse sonho intenso que vivemos. Muito grato, então, pela participação de vocês, e que seja sucesso, viu? Brasil, mostra sua cara! É isso? Um abraço. Obrigado. Então, esse foi o nosso melhor de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aí celebrar o dia da nossa independência. Se foi idealizado ou não, o que foi realidade ou não importa. O importante é que nós estamos andando para frente, cada vez mais independente, e que a gente possa pegar essa força e saber se sintonizar aí com o que é o melhor para o nosso voto, né? Estamos no processo eleitoral, e sem bagunça. Podemos manifestar nossas ideias, mas respeitando o outro. Isso é muito importante. Então, pode nos curtir aí, Nosso Melhor no Instagram, programa Nosso Melhor, ou Estevão Balto. Tem no YouTube também, Estevão Balto. Vai curtir o que a gente está fazendo por aí, ajuda a divulgar, tá bom? E a gente se encontra na próxima semana com mais um Nosso Melhor. Fique com Deus! E Brasil, mostre sua cara! Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.